Tardígrados são animais com menos de 1 milímetro de comprimento. E as pessoas o acham fofinho porque ele se parece com ursinhos rechuchundinhos de 8 patas. Mas hoje nós aqui vamos ignorar toda essa fofura e planejar a sua destruição. Perto deles somos seres extremamente delicados e frágeis. Sem a ajuda de objetos feitos pela gente, não podemos suportar por muito tempo uma variação de 30 ou 20 graus além da nossa temperatura ideal. Muito menos passar por algumas semanas sem comida, 3 dias sem água, pressões um tanto quanto diferentes dado o nível do mar e mais de 2 grays de radiação. Já os tardígrados são capazes de aguentar mais de 1000 grays de radiação e enormes variações de temperatura, indo de 272 graus negativos até 150 positivos. E também podem passar por décadas sem comida e água, por pressões de 12.000 vezes a que você está sentindo agora e até o vácuo do espaço. Sim, nós já lançamos esses bichos no espaço. E não só uma boa parte deles sobreviveram à viagem, mas como teve alguns que até acharam que era um bom momento para pôr alguns ovos. Puxa, que belo dia para... Porém, eu tenho que dizer que eles meio que trapaceiam para sobreviver. Porque assim como muitos de nós, ao invés de encarar seus problemas de frente, um indivíduo normalmente prefere se encolher todo e fingir que não está ali. Ele entra em um estado de criptobiose. Nesse estado, o indivíduo perde basicamente toda a sua água e torna-se uma pequena bolinha murcha. E dentro dela, a nível molecular, a água é substituída por um conjunto de moléculas especiais que formam um meio espesso que aprisiona as estruturas celulares em uma mesma posição. Como é o que você pode ver em mais detalhes nos stories que eu acabei de postar no Insta. Depois vai ver lá que é um negócio peculiar. Bom, mas o fato é que isso evita que elas mudem de formato, se unam ou se quebrem. É como se o seu relógio biológico estivesse parado no tempo. E assim pode ficar por bastante tempo, até que a situação melhore mais uma vez. E eu sei, isso é muito incrível, mas isso expõe o seu calcanhar de Aquiles, o seu verdadeiro ponto fraco, que é o momento que ele está fora do seu estado de criptobiose. É nessa hora que ele é apenas mais um animal frágil, sensível a mudanças rápidas demais. Por isso, todos os dias, sem querer, a humanidade mata incontáveis tardígrados indefesos. E mesmo que essas mudanças não sejam muito repentinas, sabemos que existe um limite para a defesa criptobiótica deles, porque muitas das condições extremas que ele suporta só podem ser toleradas por um breve período de tempo, às vezes só por alguns minutos. Ou seja, o segredo seria estender o tempo de exposição deles a algo desagradável. E nem precisa ser tão desagradável assim. Se eles passarem 48 horas a apenas 40 graus Celsius, cerca de 50% dos tardígrados expostos podem ser destruídos assim. Tá, ok, então significa que é até fácil de se livrar de um único tardígrado, ou um punhado deles. Basta ter uma panela com água quente, como a que você tem no fogão da sua cozinha. Mas e para destruir 100% deles? Tanto dentro quanto fora da panela, sem sobrar nenhum nesse planeta. Bom, seres humanos estão nesse business de extinguir espécies já há bastante tempo. E se tem algo que a gente aprendeu com todos esses anos, é que a melhor maneira de fazer isso é destruindo o habitat daquela espécie. O problema é que tardígrados não são uma espécie só, mas na verdade mais de 1000. E por isso podem ser encontrados em basicamente todo lugar, desde o quintal da sua casa até o topo do Monte Everest. Eles estão em todos os continentes, até na Antártida, além dos oceanos em várias profundidades diferentes. Inclusive, eles habitam também o seu ponto mais profundo, um dos lugares mais protegidos contra desastres da crosta terrestre, a Fossa das Marianas, a 11.000 metros de profundidade. Esses indivíduos nesse lugar certamente seriam os mais difíceis de se destruir, e por isso vão ser a nossa meta. Se a gente conseguir se livrar deles, então o resto já vai por tabela. E um detalhe importante:
Como existem mais de 1000 espécies desses animais, algumas não são capazes de enfrentar todas as adversidades que eu falei anteriormente. Tem algumas que são melhores, por exemplo, em resistir altas temperaturas, mas não tanto à radiação. E nada garante que os tardígrados na Fossa das Marianas vão ter resistência máxima a tudo. Mas para o nosso experimento mental maléfico, vamos querer garantias. Vamos supor que estamos falando de um tardígrado hipotético ideal, que é uma mistura das melhores qualidades de diversas espécies, que vive também num lugar mais protegido que conhecemos. Se esses indivíduos forem eliminados, vamos obter sucesso. E para isso precisamos acabar com toda a vida na Terra. Temos que aniquilar até o menor dos seres vivos. Precisamos evaporar até a última gota d'água dos oceanos. Isso vai dar um trabalho. Para isso seria necessário uma quantidade de energia de uma ordem de grandeza que nós nem sequer estamos familiarizados. 10 elevado a 26 joules, para ser mais preciso. Um número com 26 zeros. Isso é realmente grande. E para ter ideia, se a gente somar toda a energia que a humanidade consumiu em 2019, incluindo gás, petróleo, carvão, renováveis e outros, tudo junto dá apenas uma ordem de grandeza de 10 a 20 joules. Seria necessário guardar 1 milhão de anos de energia com esse nível de produção e liberar tudo de uma vez só em um grande evento apocalíptico. Ou seja, é um pouco complicado. Ok, mas e se a gente juntar todas as armas nucleares que nós temos e detonar tudo de uma vez? Não, ainda não ia ser o suficiente. E, na verdade, muito longe disso, tão longe que não vale a pena nem explicar aqui. Vamos supor algo mais poderoso. Vamos imaginar que a humanidade inteira, em um esforço conjunto nunca antes visto, conseguiu minerar até o último grama de urânio na crosta terrestre. São 35 milhões de toneladas. E para a escala, fique sabendo que a bomba que explodiu em Hiroshima causou todo aquele estrago com apenas 64 quilos de urânio. Ou seja, nesse cenário hipotético, com todas essas toneladas, daria para fazer mais de 500 bilhão de bombas de Hiroshima, que, se ativadas ao mesmo tempo, iriam liberar uma ordem de grandeza de 10 a 22 joules. Ou seja, nós precisaríamos de 10.000 vezes mais urânio que a crosta terrestre tem a oferecer atualmente, o que provavelmente ainda não seria o suficiente para acabar com todos os tardígrados através da radiação. Ok, mas vamos esquecer isso. Nós temos que admitir que não podemos colocar no nosso currículo a extinção dos tardígrados e, por tabela, toda a vida na Terra. Nós talvez tenhamos que apenas esperar que o próprio universo dê conta dessa tarefa. Vem, meteoro! Há 65 milhões de anos, um asteroide se chocou com o nosso planeta e causou uma grande extinção em massa, que eliminou cerca de 75% da vida, incluindo todos os dinossauros não avianos. Porém, isso passou bem longe de acabar com todos os seres vivos. E, na verdade, alguns deles sobreviveram sem tanta dificuldade assim. Apenas 10% das espécies de peixes ósseos desapareceram. E a vida lá no fundo dos oceanos possivelmente nem sequer ficou sabendo dessa extinção em massa. Para acabar com tudo, seria necessário um asteroide muito maior. E nada melhor do que o maior que nós conhecemos, que sozinho corresponde a 9% da massa de todo o cinturão de asteroides. Vesta é o nome dele. Bom, e fazendo os cálculos para aniquilar a vida, seria necessário um objeto de massa com ordem de grandeza de 10 a 18 quilos. E Vesta possui 10 a 20 quilos. Ou seja, parece que é mais que o suficiente, certo? Bom, não exatamente, porque o impacto teria que nos acertar em cheio em um ângulo de 90 graus e transferir toda a sua energia para os oceanos, o que é impossível. Então,
possivelmente na prática precisaríamos de ainda mais massa, se ele estivesse em rota de colisão com a gente, o que não é o caso. Então vamos supor que um evento mirabolante acontece. Uma estrela passa relativamente perto do nosso sistema solar, o suficiente para que a sua influência gravitacional tire a Terra de sua órbita, saia assim vagando por aí pelo espaço interestelar e assim se torne um planeta errante, que não parece uma boa ideia. Nesse caso, sem orbitar uma estrela, o nosso querido planeta perderia sua fonte de luz e calor externo, além de todos os organismos que dependem dela. Porém, ainda assim, existem alguns que podem viver sem nada disso. Lá na escuridão perpétua, no fundo dos oceanos, existem o que chamamos de fontes hidrotermais, que liberam material rico em energia térmica, produzida no interior do planeta. E isso iria continuar mesmo sem uma estrela por perto. A energia dessas fontes pode ser aproveitada por seres especializados, que podem servir como um alimento para outros, assim formando uma teia alimentar completamente independente da luz da superfície. Esse ecossistema poderia passar milhões, se não bilhões de anos funcionando debaixo de uma superfície oceânica congelada, o que poderia ser tempo suficiente até para ele encontrar uma nova estrela. Então, se a gente falar dos eventos mais energéticos do cosmos, supernovas e erupções de raios gama. Acho que agora vai, hein? De fato, esses fenômenos teriam energia de sobra para evaporar os nossos oceanos. Mas o problema é que não há a menor possibilidade disso acontecer por aqui. Simplesmente não existem estrelas próximas o suficiente da gente que sejam capazes de passar por um desses eventos. Parece que a única chance da vida nesse planeta ter o seu fim seria através da evolução natural do nosso próprio Sol. Quando estiver mais velho, daqui a alguns bilhões de anos, ele vai começar a crescer e vai continuar crescendo até se tornar uma gigante vermelha, que realmente é tão gigante que provavelmente vai engolir o nosso mundo, que muito antes disso vai ter se tornado já tão quente que os oceanos de água terão evaporado, dando lugar aos feitos de magma. Olhando desse futuro distante, o último traço de vida na Terra já teria sido consumido há muito tempo atrás. Mas isso não é uma má notícia. Isso, na verdade, significa que uma vez que a vida floresce em um planeta, mesmo sendo um acontecimento raríssimo, é muito improvável que ela desapareça antes do fim da evolução natural da sua estrela. Mesmo tendo um ambiente tão hostil hoje, Marte um dia já foi um lugar muito parecido com a Terra. E se já foi tocado pela vida, muito provavelmente ela ainda está lá. Ela pode ser muito mais comum pelo cosmos do que antes a gente pensava. Talvez a vida seja o fenômeno mais resiliente do universo, capaz de literalmente ressurgir das cinzas, de ocupar cada centímetro quadrado possível, se espremendo pelas frestas em lugares inesperados. Ela não se dá por vencida. Onde houver vida, haverá esperança, nem que os últimos sobreviventes sejam eles, os tardígrados. Mas se eles morrerem também não tem tanto problema assim não, viu? Porque só o que deve ter por aí é planeta com vida extraterrestre. Até mesmo com cobras voadoras. Como é o que você pode ver bem aqui. E esse vídeo aqui deu uma deliciosa trabalheira para fazer. Então se você curtiu, por favor, deixe o seu like e o seu comentário aqui embaixo. E eu sei que parece uma coisa besta, mas essa é a única maneira do YouTube entregar os meus vídeos por aí. E, bom, não se esquece que quarta tem vídeo novo. Tchau!